1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, 19. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Lembra daquele um doce espírito aqui? Ó, lá dos primórdios da obra. Lembra? Quem está vendo a gente pela internet vai se lembrar disso. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Elias teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Entrou no deserto, caminho de um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor. Ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele bebeu, ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta, come, pois a tua viagem é longa. Então se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aí, Elias? Respondeu: tenho sido muito zeloso pela obra do Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando me matar. O Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, separou os montes, esmigalhou-se as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o viu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu, ficou entrando da caverna, e uma alta voz lhe perguntou: o que está fazendo aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso, meu Deus do Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Que é engraçado que nós sempre temos desculpa para as coisas de Deus. A gente quer sempre argumentar. Nós erramos e nós queremos ainda sempre responsabilizar Deus pelos nossos erros. Sou o único que sobrou, agora estão procurando matar. O Senhor disse: volta pelo caminho de onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, um Hazael, rei da Síria. E aí a história vai acontecendo. Louvado seja Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre o perigo chamado medo. O perigo, o tema da mensagem dessa noite é um perigo chamado medo. Diante das lutas, das aflições, das dificuldades que vão surgindo na vida, nós temos lutas financeiras, lutas familiares, lutas espirituais, perseguições. Ora somos difamados, e às vezes pelas pessoas que nós nem imaginávamos que fossem falar de nós. O fato é que a todo instante, na vida daquele que se propõe servir a Deus, o mundo espiritual vai convergir contra ele ou contra ela, a fim de que ele desista. E a arma que o mundo espiritual vai usar contra você é o medo. Alguém já viu uma pessoa bem medrosa? Ela trava toda, né? Ela não avança, ela não arrisca, ela não escolhe, ela não faz,
ela critica, ela só observa, ela não se posiciona. Por quê? Porque o medo domina a vida dela. Mas eu quero declarar nessa noite que o Senhor tem nos dado um espírito de ousadia para vencer todo o medo e avançar rumo à eternidade com Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. O medo não vai dominar a minha vida e não vai dominar a sua vida. Quantos creem nisso, digam amém. 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 O fato é que não importa quem você é, não importa o teu status financeiro, o teu status social, espiritual, se você é rico ou se você é pobre, se você é branco ou negro, se é profeta, se é homem de Deus ou se não é, uma hora você vai errar. Mais cedo ou mais tarde você vai cometer alguns erros, e esses erros vão refletir na sua vida. O texto fala de um homem que era usadíssimo por Deus, ressuscitou morto, multiplicou azeite. Através da palavra dele, ele disse que não iria chover por um determinado tempo, e não choveu, até que ele voltasse a dizer que iria chover, e choveu. Ele tinha experiência com Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas isso não me impediu de cometer alguns erros na caminhada dele. Pastor, você está pregando isso porque você quer nos dizer que tudo bem se nós errarmos na nossa caminhada? Não. Eu quero dizer que você tem que seguir a tua caminhada tentando evitar todos os erros possíveis. Mas se você errar, saiba de uma coisa: o braço forte do Senhor vai estar pronto para te levantar da onde você estiver e te colocar no caminho de novo, e você vai ser feliz em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Porque Ele te ama. O medo é algo que bloqueia as atitudes de qualquer pessoa. E ali ele se vê numa situação muito difícil, porque ele tinha acabado de receber uma grande vitória. Ele tinha acabado de sair orgulhoso daquilo que Deus tinha feito na vida dele. O milagre tinha acontecido na vida dele. Mas no momento de desatenção, ele comete alguns erros, e esses erros geram prejuízos à vida dele. Eu quero falar um pouco disso nessa noite. Primeira coisa que ele vai fazer de errado, verso 3 do capítulo 19, ele deixou que o medo dominasse sobre a vida dele. Meus irmãos, o medo é um sentimento extremamente perigoso, que quando sentido de forma exagerada, ele bloqueia, ele intimida, ele prejudica, ele impede decisões certas de serem tomadas. Você quer ver uma coisa? Charles Chaplin vai dizer algo sobre o medo: a vida é maravilhosa se não tem medo nela. Uma pessoa que não é dominada por medo, ela vive muito mais feliz do que pessoas que são dominadas pelo medo. Isso é cientificamente comprovado. Platão vai dizer uma coisa: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. William Shakespeare: consciência é uma palavra usada pelos covardes para incluir medo aos fortes. Consciência é uma palavra usada pelos covardes para incluir medo aos fortes. Aprenda uma coisa, querido: o medo é o sentimento que, se você deixar ele entrar na tua vida, ele vai bloquear tudo. Se você permitir que ele entre na sua vida, todos os seus sentidos espirituais vão ser bloqueados. Mas Timóteo 1,7 vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, em nome de Jesus. Nenhum medo, nada, nenhuma opressão
vai dominar sobre você, porque você tem o Espírito Santo de Jesus na sua vida. Amém. Nesta noite eu declaro que o medo não vai te bloquear. Ele está repreendido nessa noite em nome de Jesus. O que paira sobre a sua vida é o Espírito Santo de Deus, que traz poder, que traz amor, que traz liberdade. Espírito de medo, nós te repreendemos em nome de Jesus. Aqui você não tem lugar. Amém. Sabe do que ele estava com medo? Alguém sabe do que ele estava com medo aqui? E aqui o negócio fica feio. Ele não estava com medo de nada que era espiritual. Ele não estava com medo de demônio. Ele não estava com medo de monstro. Ele não estava com medo de gigante. Ele não estava com medo de nada disso. Sabe o que ele estava com medo? Sabe o que estava deixando ele medroso? Sabe do que ele estava fugindo? Ele estava fugindo dos líderes dele. O medo dele era da liderança dele. A liderança dele incutiu medo. Estavam perseguindo ele. Por quê? Porque ele estava sendo usado com poder e autoridade em nome de Deus. Elias não estava com medo de Deus. Ele estava com medo dos líderes que estavam sobre ele. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Pelo jeito a coisa não mudou muito hoje em dia não, hein? Pelo jeito as coisas não mudam. Essa geração de líderes não suporta ver você sendo usado por Deus. Eles não suportam que você se destaque um pouquinho, porque já vão te perseguir, vão falar de você. Eles não têm escrúpulos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus te deu um espírito de ousadia e não de covardia. Ninguém vai parar a sua vida, ninguém vai prender você, ninguém pode deter o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, porque Deus te chamou, Ele te elegeu, Ele te escolheu, e Ele te colocou no lugar onde você está para frutificar em Deus. Amém. Glória a Deus. Eles esbravejam, eles difamam, mas pode falar, pode esbravejar, pode fazer o que quiser. Deus vai continuar usando aquele que tem compromisso com a palavra dele. Deus vai continuar usando aquele que ama as pessoas. Deus vai usando aquele que sentiu que o evangelho não é para essa vida, é para te levar para o céu. Aleluia. Porque eles vão construindo o mundinho deles, vão enriquecendo às custas das ovelhas, vão construindo os impérios deles. E quando chega alguém que é levantado por Deus para pregar a palavra e dizer que está próximo a volta de Jesus e que Jesus vai voltar e que a nossa preocupação não deve ser com esse reino, porque é um lugar preparado na eternidade para nossas vidas. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Ficam bravos. Não deixe o medo te dominar. Cristo está com você. Ele já te fez vencedor. Com Cristo você vence até quando você perde, porque Ele é a vitória. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele deixa o medo dominar ele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo. Se for financeiro, não tenha medo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a provisão para você. Se é o teu casamento que está arrebentado, não tenha medo. Ele é amor. Amém. Se a tua vida espiritual está em frangalhos, você não consegue mais sentir a presença de Deus, não se preocupe. Você não depende de mim, você não depende do louvor, você não depende de ninguém. É só você dar onde você está, orar a Ele, e Ele vai renovar a sua vida espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode viver sem medo de nada, de ninguém, porque você é livre em Jesus Cristo. Amém.
Não deixe o medo te dominar. E ele comete esse erro, deixa o medo dominar ele. Segunda coisa, segundo erro que ele vai cometer. Qual o primeiro erro que ele comete? Medo. Hã? Medo. Ele deixa o medo dominar sobre ele. O Senhor está querendo dizer para você nessa noite: não deixe o medo te dominar. Sinta medo. É até bom que você sinta medo em algumas situações. Isso vai te impedir de cometer alguns excessos. Mas não deixe o medo te dominar. Porque o Espírito que Deus te deu é de ousadia, não de covardia. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Pode aplaudir se você quiser. Segunda coisa, verso 3. Ele vai, quando o medo domina você, se alguém achar que é diferente, pode levantar a mão, você tem liberdade aqui. Quando o medo domina sobre você, e no caso dele foi o seguinte: a primeira coisa que ele tentou fazer foi fugir e se afastar de quem queria ver ele bem. É assim ou não é? Ele está andando com o servo dele, com a pessoa, o servo. Quando você vai em Êxodo, a partir do capítulo 21, além da escravatura, diz que o servo era um parente seu. Por 6 anos ele servia, e no 7º você liberava ele ou não. Muitos desses servos não queriam ser liberados, porque criavam uma intimidade com o seu Senhor. E ele, por sentir medo, ele vai pelo caminho, ele deixa o moço em um determinado lugar, e ele foge para um lugar que Deus não queria que ele estivesse, para um lugar que Deus não planejou para ele. O pior lugar que você pode escolher estar é o lugar que Deus não planejou para você. Lá você fica vulnerável. Lá você sofre, lá você fica com medo. Lá você vai morrendo. Mas quando você está em um lugar que Deus preparou para você, você ainda enfrenta todo tipo de dificuldade. Mas as mãos do Senhor estão cobrindo a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele foge, dominado pelo medo. Toma uma decisão errada. Meus irmãos, o medo nos impede de pensar. O medo confunde os nossos pensamentos, atrapalham as melhores decisões. Não tome decisões com medo de perseguições, de líderes. Meus irmãos, tome as suas decisões respaldadas na soberana vontade de Deus para você. Não tenha medo. Chegam pessoas a todos os instantes aqui na igreja, arrasadas com suas vidas espirituais, destruídas por conta do medo, por conta de perseguição de pastores, de líderes. A igreja evangélica brasileira, principalmente os pastores, precisam entender que as pessoas não são propriedade exclusiva deles. Você é a propriedade exclusiva de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eles não podem dominar sobre a sua vida. Eles não podem arrancar a sua lã e te jogar fora como se você não prestasse para nada, porque Cristo deu a vida dele por você. Aleluia. Glória a Deus. Um bando de covardes, medrosos, porque só estão preocupados com o que eles vão construir para a vida deles. Mas Cristo morreu não pelo que Ele construiu para a vida dele, mas Ele morreu para construir a tua vida na eternidade, no altar dele, na presença dele. Aleluia, Senhor. Eu tenho nojo dessa raça. E às vezes dá vontade, até, dependendo do lugar que eu estou, pastor, fica tranquilo, chama de pastor aqui não. Vai me queimar se eu chamar aqui de pastor, porque dá vergonha. Esses dias, um jovem precisou fazer uma mudança. Jovem
amanhã para a igreja, quem vai ajudar? Quem quer? Minha esposa chegou para mim e falou assim, tem um jovem, está precisando fazer uma mudança. Eu falei, vamos lá, tem pouca coisa? Tem pouquíssima coisa. Não sei como é que eu acredito nessas coisas. Eu fui fazer uma mudança, ela deve estar vendo a gente, faça uma mudança da irmã, tem pouca coisa, eu dei 10 viagens no meu carro. No meio do caminho eu estava eu, jovem, depois de um dia inteiro de trabalho, e eu não faço isso para me vangloriar não, viu? Porque eu fui chamado para servir. Amém. Não é todo mundo que tem chamado. Mas um dia inteiro, fui lá atender o jovem. No meio do caminho, a frase que renovou a minha vida. O pastor, eu ainda estou surpreso. Eu falei, por quê? Porque eu nunca vi nenhum pastor parar para fazer isso pela minha vida. Amém. Eu virei para ele e falei assim, filho, eu vou estar aqui sempre que você precisar. Porque o meu galardão está no Senhor. Aleluia. 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 O medo vai fazer você sofrer. Josué 1,9 vai dizer, não te mando eu. Então seja forte e corajoso. Apocalipse vai dizer que os Apocalipse 21, quando você lá vai dizer que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Pastor, meu pastor não me abençoou, falou que vai ter uma maldição se eu tomar essa decisão, falou até que essa maldição vai vir pegar nos meus filhos. Veio falar para mim, ele vai me dar aquela coisa assim. Você me desculpa, ele não é pastor. E o lugar onde você está frequentando não é uma igreja. É um campo de concentração psicológica que vai te fazer sofrer muito. Que a Bíblia diz que de graça recebeis e de graça dá. A bênção não é minha, a bênção é de Jesus sobre a sua vida. Amém. Nós precisamos entender isso. Quanto antes você entender que quem te abençoa é o Senhor. Ele usa pastores. Existe autoridade espiritual, mas o limite dessa autoridade acaba no respeito à tua vida particular. E ensinar isso não é fácil não, viu? Eu ando na rua com medo, que os pastores estão tudo aí querendo me pegar. Eu ando assim, eu ando com os meus capangas aqui, do louvor. Fico olhando aí, que vai, qualquer hora vai entrar um pastor aí, vai me dar uma cabeçada, alguma coisa. Porque eles querem escravizar as pessoas. Eles querem prender. Quanto mais alienadas as pessoas estiverem, melhor para eles. Aqui não. Quanto mais liberto em Cristo você estiver, melhor para você. Louvado seja Deus. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Amém. Quem pode ter vida em abundância se está preso a uma ideologia que te põe medo, que te assusta, que te assombra? Eu e o Eric, nós viemos de um lugar, eu fiquei 28 anos. Por isso eu tenho propriedade. Até hoje nós cantamos, então todos somos louvor tudo de lá. Aprenda uma coisa. Não importa de onde você saiu, não importa o que você viveu, sempre teve alguma coisa boa que você precisa guardar com você. Deixe que Cristo te liberte do medo. Louvado seja. Amém. Não se afasta. Você vê pessoas, pastor. Teve uma irmã, não vou falar o nome dela. Ela morava junto com um rapaz há alguns anos. Não era casada. E ela
chamaram ela e aconselharam: olha, 2 filhas com o rapaz. Olha, minha filha, você está em pecado. Você não pode ter relação até que você case. Então você tem que agora interromper. Era por aí. A senhora já passou por lá. Resultado? Colocaram medo. Resultado? Acabaram com o casamento. Acabaram. Mas o Senhor está refazendo a vida dele. Aleluia. Amém. Amém. O Senhor está refazendo a vida dele. Glória. Aquele medo, ela não sabia que estava sendo ensinado. E eu falei com ela: se fosse comigo, eu ia mandar a senhora namorar com ele todo dia. E realmente agarrar esse homem, mostrar para ele que você é medo. E o que eu tenho orado por nós aqui é para que o medo não domine nenhum de nós nessa igreja. Amém. Para que ninguém que não seja o Espírito Santo de Deus diga que você pode ou não pode fazer. Ele vai te conduzir pelas veredas da justiça. Aleluia. Por amor do nome dele. Aleluia, Ele é Senhor. bom demais. Terceira coisa. Do verso 4 ao verso 18. O medo vai fazer com que ele perca tempo estando em lugares que ele não deveria estar. O medo vai fazer com que ele perca tempo estando em lugares que ele não deveria estar. Por quê? O projeto desde o início, depois da grande vitória que ele teve sobre os profetas de Baal, era que ele fosse para o Monte Horebe experimentar da presença e da glória de Deus. Porque nenhuma vitória que você já teve na sua vida, ela vai continuar para sempre. Nenhuma alegria que você teve, ela vai continuar para sempre. E nem a tristeza também não vai continuar para sempre. Sempre virão alegrias maiores, mas sempre virão tristezas maiores também. Mas o mais importante de tudo é saber que Cristo está com você na tua vida. Amém. As tuas alegrias vão ser maximizadas pela presença de Deus. E as tuas tristezas vão ser minimizadas pela presença de Deus. No momento em que era para você estar em frangalhos, o Senhor vai te tomar pela mão e vai te dar alegria. No momento em que você está muito alegre, Ele vai fazer com que aquela alegria se transforme em júbilo, porque a presença dEle manifesta a glória dEle. Louvado seja Deus. Amém. E o que Ele faz? Ele perde tempo indo para 2 lugares que Ele não deveria estar: deserto e caverna. Ele atravessa o povo de Deus. Gabriel e Vitor, faz favor aqui na frente, por favor. William, Júlio, pega uma cadeira e põe de frente aqui para mim, fazendo um favor. A cadeira de frente para cá. Os cabeções. Você está entendendo essa mensagem? Amém. Amém, Senhor. De frente, lá, na direção do pastor, de frente para cá. Isso. Deixa eu te mostrar o que aconteceu. Tempo. Olha para quem está do teu lado aí.
vai no olho dele, fura assim, faz qualquer coisa. Brincadeira, gente. E fala bem assim, Da sogra. da sogra. Tira esse menino do lado da sogra. Tá lá, pra ficar lá. Que apareça na caia. Dá uma cutucada em quem está do teu lado e diz o seguinte: o tempo de Deus, ele jamais vai falhar na sua vida. Pode estar demorando, mas a hora certa ele chega para você. Amém. Amém. Preste atenção. O tempo está relacionado ao querer, certo? As mulheres aí, quando querem comprar uma mesa nova para a sala de jantar, elas deixam a gente doido. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, é um inferno. Eu preciso da mesa, preciso da mesa, preciso da mesa, até demora uma mesa, você compra para todo mundo, você gasta dinheiro com isso, você não sei o que, você compra aquilo, você compra o teu videogame, compra não sei o que, compra a câmera para a igreja, compra não sei o que, aí eu preciso da mesa. Ah, Deus! Mas minha mulher não faz isso, viu, gente? São as experiências que eu tenho visto por aí. São as experiências que eu vi por aí. Como é que é? A Sheila de boa lá, Júnior? Suave não é nada? É que esse nome Sheila, assim, sei lá, dá um medo. É lindo. Dá um medo. Olha o que acontece. Quando você atravessa o tempo de Deus. Vai, meu filho. Olha o que acontece quando você está no tempo de Deus. Mais rápido. Você vai, como o povo foi no Egito. Foi rodando, foi reclamando, foi rodando. Você vai muito rápido. E você às vezes acha que você vai chegar no objetivo. Às vezes você já passou por aquele lugar 2, 3, 4, 5 vezes. E você vai se perdendo. Também se chamou para Você vai perdendo a noção do tempo. Por quê? Porque você quis atravessar o tempo de Deus. Porque você quis no teu tempo, você quis mais rápido, você quis do teu jeito. Mas em contrapartida, quando você faz as coisas do jeito de Deus, talvez não vai na velocidade que você planeja, mas está no tempo de Deus. E no tempo de Deus você sempre alcança o que você quer. No tempo de Deus você chega no objetivo. Faça assim com a tua mão. Eu quero declarar para você que há um tempo de Deus espiritual vindo para a sua vida, e que o inferno, as pessoas, os inimigos, os diabo que for, não vai atravessar o tempo de Deus na sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém. Aleluia. Eclesiastes 3 vai dizer o seguinte: há um propósito, há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Deus tem um propósito para você. Ele quer concretizar o propósito dele na sua vida. Ele não quer que o seu tempo atravesse o propósito dele, não. Ele quer que o propósito dele se cumpra no tempo dele, na sua vida, para que você gere vitória. Aleluia. Deixa o tempo de Deus ser a resposta para todos os teus questionamentos. Sabe o que acontece quando nós surgimos do tempo de Deus? Depressão. E é uma coisa muito interessante. Sabe qual foi o erro que ele cometeu? De achar que ele era autossuficiente, que ele era o único. Deus vira para ele e fala assim: meu filho, meu menino, eu sou o único, tá vendo? Agora depende de mim. Depende de mim para tocar, depende de mim para pregar,
acontecer, se eu não tiver, não vai arrumar cadeira, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, não funciona nada. Meus irmãos, Deus vira para ele: é mesmo, pai, eu preciso de você. Não preciso não. Tem 7.000 que você pode, tem 7.000 melhor que você lá. Eu nunca precisei de você. Eu te uso pela minha misericórdia, porque eu amo você. Não é porque eu preciso de você, não. Eu te uso porque eu amo a tua vida, porque eu quero te dar uma experiência, porque eu quero te renovar. Tem 7.000 separa gente melhor que você. Você está ocupando o posto que você está pela misericórdia de Deus. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou bom. Você quer ver um dia, Deus livre e guarde, que começa a dar errado o ministério? É quando eu achar que eu sou bom. Que as coisas só acontecem se eu tiver. As coisas acontecem quando Deus está. As coisas acontecem quando Deus é. As coisas acontecem quando Ele faz. Nós, sem medo, somos potências espirituais na mão de Jesus. Aleluia. Gostei de você, meu irmão. Gostei de você, pregador. Pode bater palma, você fica à vontade. É porque você está recebendo a palavra de Deus. Aleluia. Não tenha vergonha. Eu quero declarar nessa noite um tempo de glória e poder na sua vida. O Ele não vai mais dominar sobre você. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós já vamos encerrar. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você desse a mão para alguém aí. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Júlio, faça favor. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite.